Alô, amigos do canal Olho do Vasco, Maurício Ribeiro para mais um vídeo. Vamos lá, hoje é quarta-feira, 16 de novembro, e as notícias do Vasco, eu não encontro outra palavra que não seja para dizer, estão absolutamente frenéticas. É compreensível, porque nós levamos 20 anos numa bagaça em que nos acostumamos a trazer o jogador que desce, jogadores de segunda, terceira e quarta prateleiras do futebol brasileiro, e agora nós temos a real perspectiva de podermos contratar jogadores e jogadores de prateleira 01. E é absolutamente natural que as especulações comecem e elas continuem no mercado. Isso tem um lado bom, porque alimenta a torcida, ajuda a alimentar alguns nomes, mas por outro lado, para o mercado e para o Vasco, isso pode ser ruim, porque pode supervalorizar os jogadores na mão de clubes, dos empresários, dos próprios jogadores. E o Vasco, historicamente, quem conhece o Vasco sabe que historicamente o Vasco sempre trabalhou no silêncio, né? O silêncio é a arma do negócio. E eu acho que tem que ser assim. A gente tem visto muita especulação na internet. Eu vou trazer para você alguns jogadores e eu volto a dizer, independente das fontes que todos nós temos e possamos apurar, o Vasco, a gente tem que observar de perto a manifestação do Vasco, porque são 550 mil nomes já contratados, não contratados, estão certos, já estão assinados, estão para vir, estão chegando, vão chegar, foi contatado, há tendência, há isso, aquilo. Isso não ajuda. Isso vai tirar a paz da negociação e vai tirar a paz de todos. Vou trazer para vocês algumas atualizações de algumas coisas que a gente há de concordar que tem fundamento e outras em que é a pura viagem. Mas vamos lá. Muito se fala no goleiro Keller, do Internacional, de que o Inter teria pedido 2 dias. A gente vê informações recentes que o próprio goleiro dão informações de que ele não foi contactado pelo Vasco. Já o primeiro. Terãs, surreal, faz parte do processo. O Atlético abriu as informações. 232 milhões de reais de multa. Isso, obviamente, tem a ver com o salário, com o que ganha. Entre pedir e levar, a diferença é grande. Fora de qualquer realidade, nem para o mercado internacional, é um belíssimo jogador, mas não vale isso. Até onde eu pude apurar, o Vasco poderá fazer uma proposta na casa entre 5 e 6 milhões de dólares pelo jogador. E é um valor de mercado, é um valor para quem está em busca, é um jogador de qualidade, a menos que a gente encontre alguém que pudesse vir de graça, como o Júnior Urso, mas não vai ter jogador muito bom que vai custar 200 mil euros, 200 mil dólares. Você esquece que isso não vai acontecer. O Wellington Rato, né? Muitos falam, um jogador com mais de 60 jogos na temporada, 15 gols, um jogador bom, um jogador que interessa ao Vasco e estão nas mesas de negociações. Mais do que isso, não tem posição oficial do Vasco. Pedro Raul, 3 milhões de euros, é o que o Kashima Reysol quer na mão, não tem discussão, é isso que ele quer, ponto final. É pagar ou pagar, ele vai definir o futuro, imagino eu, essa semana ou não mais tarde, na próxima, que o jogador já tem que estar com isso pronto e definido para tocar a sua vida. Quem mais? Ouve-se falar também, falou-se muito no Juninho Capixaba, mas já fez a opção de ir para o Red Bull Bragantino. Por quê? O Juninho Capixaba, ele é um bom jogador, jogador lá do Fortaleza, e o Red Bull Bragantino ele tem uma opção mais de venda de jogador, né? É uma SAF também, e talvez a projeção de carreira dele com os empresários e com o clube fosse colocar ele para a venda. A 777, já, apesar de ser um negócio, não entende a chegada do jogador para ser colocado de venda de imediato. O Bragantino, o Red Bull Bragantino já é um pouco diferente, talvez por isso tenha sido a opção do jogador para lá. Boa sorte a ele, mas o Vasco também não vai morrer, porque o Juninho Capixaba não veio para o Vasco, né? Vamos combinar. O que mais? Temos também falou-se um quadro lá do Southampton, do zagueiro do Lianco, isso também começa a rodar na internet, que tem uma maluquice, falando de 12 e 15 milhões de euros, de dólares, de euros, pronto, é mais um nome especulado aí, é um bom zagueiro, já vi jogos dele, mas também não é a coqueluche do momento, eu não acho que seja alguma coisa que o Vasco vai morrer, se não vier, tem condições de trazer melhor. Temos a informação também, quem mais? O Carlos Brasil, que eu volto a dizer, para mim foi um dos responsáveis desse sufoco que o Vasco passou, um
grande gerente de base, de captação, mas não estava preparado para o profissional. Pronto, o Rodrigo Dias saiu e o Carlos Brasil volta para ser o gestor da base. É um trabalho que ele faz bem, fica por ali, trabalha bem na base, fazendo nova captação para o Vasco. O Vasco andou um pouco esquecido aí nos últimos tempos, né? Que mais? Nós temos um novo treinador lá do Sub-20, que é ele teve lá com o Brax, se eu não me engano. O Brax, na época do América Mineiro, o William Batista, teve lá, o William Batista. Ele é o novo treinador do Sub-20. Que mais? Algumas posições que a gente tem de atletas do Vasco. O capitão Anderson Conceição fica. O Yuri me parece que fica, mas ainda estão em férias os jogadores, pronto. Gostaria que ele ficasse, acho que a proposição dele, o cara que teve mais desarme na Série B, em vários momentos, juntando a Série A e B, foi um atleta que mais teve desarme, somando as duas séries. Muitos dizem, é um jogador que não constrói. Acho que constrói um pouco também, mas todo treinador e toda equipe precisa de um cão de guarda como ele, que você é uma posição que quem joga recebe muito amarelo, fica de fora. É um jogador que dá muita sustentação ao sistema defensivo. E qualquer clube, qualquer time precisa de um jogador cão de guarda desta forma. Thiago Rodrigues, olha, o meu feeling é um jogador que tem campo, tem time para jogar na Série A. Eu gostaria que ele ficasse, mas se ele ficar, acho eu que ele fica como reserva. E um jogador que já não é garoto, com times o procurando na Série A, não sei, o meu feeling diz que eu acho que ele vai dar linha na pipa, mas gostaria que ele ficasse como um reserva, o Vasco trazendo um grande goleiro, mas acho que ele ficaria bem para compor o elenco ali como segundo goleiro. O que mais? Vamos falar do Gabriel Dias. O Gabriel Dias veio da cirurgia, nos momentos que ele conseguiu começar a entrar na alta, acho que ele atuou bem, é uma disposição violenta naquela lateral direita. Gostaria de vê-lo nessa temporada com uma boa pré-temporada. Gostaria que ele tivesse um bom preparo, se assim for possível, e a gente vê se ele rende. Bom, o Vojvoda, notícias recentes que recebemos, que ele teria recusado a proposta do Vasco. Eu também não vi o Vasco fazer proposta oficial por ele, não vi nada escrito, não vi sair nada no site do Vasco. O que a gente tem são especulações de pessoas que têm acesso dizendo que foi feita a proposta, recusou, ponto final. O Brax está na Europa para um evento aqui, dia 18, 19 e 20, que são mesas de encontro que você tem vários participantes da cadeia produtiva do esporte, da nutrição, tudo que envolve a parte empresarial do esporte, do futebol, dentro e fora do campo. Vai ter momentos de autógrafo com jogadores, vão ter jogadores de expressão participando, o técnico vencedor do Palmeiras, Abel Ferreira, o português, o Gilberto Silva, que foi jogador da seleção brasileira, vão estar presentes. São 3 dias de imersão, de manhã até de noite, de vários eventos ao longo dessas horas todas, no dia 18, 19 e 20. Não se sabe ainda se o Paulo Brax vai passar por ali, mas o certo é que ele vai estar em Porto e Lisboa, no norte e no sul, fazendo contato, vendo jogadores, falam muito de técnico, e aí depois ele vai para Gênova, na Itália, em participar com a reunião com a equipe da 777, todo mundo envolvido no futebol. O que mais tem para trazer? Muita gente... sim, uma notícia que eu dei em primeira mão aqui. Em relação ao local, ok? Há uma possibilidade do Vasco fazer uma pré-temporada de 21 a 30 dias, nos Estados Unidos, a confirmar ainda. Já foi noticiado antes que o Vasco poderia fazer uma pré-temporada fora, mas eu estou informando que essa temporada pode ser de 21 a 30 dias nos Estados Unidos, a confirmar ainda, mas há uma grande chance que isso aconteça. Eu acho ótimo, que mostra o Vasco para o mundo num formato diferente, dá mais visibilidade para o Vasco fora do Brasil, aproxima do torcedor off-Brasil, que é um torcedor muito carente de ver o clube, há quantos anos não vê. Eu acho fantástico se mostrar o mercado dessa maneira, voltar ao mercado dessa maneira. Muita gente fala também do Paulinho que tem um valor de mercado em torno de 7 milhões de euros, que está palavrado com o Galo, não está, e etc. Pronto, joga na Bundesliga lá, no Bayer Leverkusen, e há mais um nome especulado aí. Acho que poderia vir tanto ele quanto o Alan, que se fala no Alan também, que está na Pro League, joga como médio defensivo, todo mundo conhece o Alan. Especulado no mercado, 31 anos, como 10 milhões de euros. Acho bons jogadores também. Fala-se também do Oscar, na Chinese Super League, está especulado com 15 milhões de euros, 31 anos. Joga, todo mundo conhece como médio ofensivo e extrema esquerda. É um jogador que já passou por seleção, um jogador que passou por clubes,
constrói bem, gosto dele como jogador. Dizem que o Flamengo estava na disputa também, o Vasco, pronto, não tem nada oficial, mas eu não especulado, como também o Jair do Atlético Mineiro. Muito bem. E aí uma pontuação diferente, muito legal. Nesse momento que você ainda está carente de notícias do Vasco, aparece os canais alternativos gerando conteúdos diferentes, né? É muito legal. Tem um @EstudeVasco, muito legal, colocou aqui que o Vasco fez um levantamento e o Vasco é o 9º clube no mundo, o 2º na América do Sul e o 1º do Brasil com mais gols somado à participação dos seus jogadores na Copa, com um total de 29 gols. Muito bem, 29 gols com os atletas na Copa do Mundo. Começou a se ventilar agora o treinador português chamado Antônio Oliveira e de vários técnicos aí bons que nós tivemos aí. Tivemos o Otto Glória, o Mourinho, o Jorge Jesus, o Abel. Então agora, principalmente o Brax aqui na Europa, o que não falta é a especulação do que ele vai fazer ou não. E a gente caminhando para fechar, a gente tem mais 2 informações. O Galarza e o Vinícius Júnior, extremo direito lá, eles estão ainda com a solução deles para serem tomadas. Paulo Brax na Europa, se eles vão ser reintegrados ao elenco ou não. O Vinícius, sinceramente, empresta, dá, vende, não gosta desse jogador. O Galaz, eu acho que precisa um pouco mais de experiência, mas esperava, no começo dele foi bom, o começo dele no Vasco, depois enfraqueceu um pouco, não sei, vamos ver. Eu vi alguns jogos dele no Curitiba, confesso que não tenho uma opinião muito bem formada ainda. Bom, amigos, vamos ficando por aqui. O que a gente pode falar é o seguinte: muita calma nessa hora, ok? Muita calma nessa hora. Eu vejo a internet e os amigos ensandecidos aí com nomes, reclamando, como a 777 não trouxe, como é que o Paulo Brax está na Europa, vão contratar um técnico prateleira Z, prateleira Y. Olha, o Vasco tem um centro de análise, que não é de agora, há meses que ele já vem estudando o mercado, e com um estudo para prateleira A e B. E não tenho dúvida que tudo isso já está mapeado. Só que negociação não se faz da noite para o dia. Com as especulações feitas agora, são 6 milhões de empresários, 400 milhões de clube, 300 milhões de atletas, todo mundo quer vir para o Vasco. Agora o jogo mudou, a moeda mudou de lado. Então a gente tem que ter calma, o Vasco trabalha em silêncio e é assim que tem que ser. Começam a pipocar 500 mil nomes no mercado e a internet começa a reclamar porque é que o Vasco anuncia um nome a cada dia. Quem não lembra antigamente, quando a gente não subiu, que foi assim? A gente se assustou. Cada dia aparecia um nome e pergunta se isso deu jeito ou não deu jeito. Continuamos na Série B até a gente conseguir subir esse ano. Então, muita calma. Eu prefiro que o Vasco tenha cautela, está tendo para anunciar e fechar negociações, porque não esqueçam que o Vasco agora está negociando na prateleira lá em cima. Quando a prateleira lá embaixo, é muito mais simples de você negociar. Quando é lá em cima, jogadores importantes de nome, de clubes altos, as negociações são mais complicadas, envolvem mais questões, são valores diferentes, transações financeiras diferentes, então não é um processo da noite para o dia. Então vejo com bons olhos. Tenho certeza que esses homens executivos do futebol que ali estão, eles estão olhando para o melhor do Vasco. Vamos ter calma. Essa semana eu tenho certeza que a gente vai ter boas notícias e boas informações, e a especulação na internet é assim mesmo. Agora a gente tem que ter calma, não vamos desacreditar, não vamos achar que porque a gente dormiu mais uma noite e não viu nenhuma informação do Vasco, que o Vasco está parado. Não está parado. O Vojvoda vinha, não veio, vai para outro. Ótimo. Ótimo. O Vasco não vai morrer por causa disso. Se não vier, ele vira outro. Tem o Cudê, todo mundo fala dele, falam do Cuca também. Então tem outros nomes. Podem vir nomes importantes de fora em que as pessoas não conhecem. O próprio Vojvoda, ele veio, quem era ele na prateleira do pão? Né? Era mais um pãozinho que estava guardado lá, feio, teve condições e fez um bom trabalho. E assim pode ser. Vamos aguardar. Não é só grana, é planejamento. Isso que todo mundo reclamava. O Vasco não tem grana, mas tem que ter planejamento. Ótimo. Os caras estão planejados, vamos acreditar. Vem coisa boa por aí. Valeu, rapaziada. Saudações vascaínas. Agradecer mais uma vez. Rapaziada chegando junto no canal, dando like, que isso é legal, que ajuda a compartilhar. Então, ajudem aí, por favor, compartilhem geral nos seus grupos. Se inscrevam no canal, aqueles que não forem, compartilhem geral para os seus amigos pedindo para se inscrever, dá um joinha, divulga geral, que essa semana tenho certeza que a gente vai cair dentro aí com boas notícias para o Vasco, porque o Vasco é para quem acredita. Saudações vascaínas.